O direito constitucional é a base de tudo no mundo jurídico. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 10 ideias mais importantes dessa matéria. Aquelas que fazem diferença na sua compreensão sobre como funciona o Estado, os seus direitos e o limite do poder. Vou te explicar de um jeito simples e direto para que você finalmente entenda o que realmente importa quando o assunto é a Constituição Federal. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque se eu não tenho uma meta enorme que é chegar a 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda para realizar esse objetivo. Cada inscrição faz toda a diferença e me mostra que o conteúdo está te ajudando. E se você quer construir uma base sólida no direito e entender tudo de um jeito claro e simples, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Mais de 10 mil pessoas já transformaram a forma como enxergam o direito através dos meus cursos e livros. E hoje elas se sentem muito mais preparadas e confiantes porque têm a base que precisavam. Agora vamos ao que interessa, as 10 ideias mais importantes do direito constitucional. A primeira ideia fundamental é a supremacia da Constituição. Isso significa que a Constituição está no topo de todo o ordenamento jurídico. Nenhuma lei, decreto ou ato pode contrariar o que está escrito na Constituição. E se contrariar, essa norma é considerada inconstitucional e pode ser varrida do mapa. Por exemplo, se uma lei, seja ela federal, estadual, municipal, diz que um prefeito pode ficar no cargo por 10 anos, sendo que a Constituição diz que o mandato é de 4 anos, essa lei não vale de nada. A Constituição vence sempre. A segunda ideia é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é o coração da nossa Constituição. Tudo no direito brasileiro gira em torno da proteção da dignidade de cada pessoa. Isso quer dizer que ninguém pode ser tratado como objeto, ninguém pode ser humilhado, explorado ou ter seus direitos básicos ignorados. Imagine uma situação em que alguém é obrigado a trabalhar em condições desumanas, sem salário justo e sem descanso. Isso fere a dignidade humana e é totalmente proibido pela Constituição. A terceira ideia é a separação dos poderes. O Estado brasileiro é dividido em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um tem sua função e nenhum pode invadir a competência do outro. O legislativo faz as leis. O executivo executa as leis administrando o país. E o judiciário julga os conflitos sobre as leis nos casos concretos. Essa divisão existe para evitar abusos e concentração de poder. Por exemplo, o presidente da República não pode criar leis sozinho. Ele precisa da aprovação das leis pelo Congresso Nacional. A quarta ideia é o sistema de freios e contrapesos. Esse sistema funciona junto com a separação dos poderes. Cada poder fiscaliza e limita o outro. Por exemplo, o presidente pode vetar uma lei que foi aprovada pelo Congresso. O Congresso pode derrubar um veto do presidente. E o Judiciário pode declarar que uma lei é inconstitucional. Imagine que o Congresso aprova uma lei que aumenta absurdamente os salários dos parlamentares. O presidente pode vetar essa lei. E se o Congresso derrubar o veto, o Judiciário pode ser provocado para analisar se a lei é constitucional ou não. A quinta ideia é a rigidez constitucional. A Constituição brasileira é considerada uma Constituição rígida, ou seja, ela não pode ser mudada facilmente. Para alterar a Constituição, através de uma emenda constitucional, é preciso seguir um procedimento que é muito mais difícil do que um processo de criar uma lei comum. É necessário que a proposta de emenda constitucional seja aprovada 2 vezes em cada casa do Congresso, com pelo menos 3/5 dos votos. 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Isso é muito mais complexo do que criar uma simples lei.
E temos alguns direitos na Constituição que não podem ser reduzidos sequer por emenda, que são as chamadas cláusulas pétreas. Para excluir uma cláusula pétrea, só se for criada uma nova Constituição do zero. A sexta ideia são os direitos fundamentais. A Constituição garante uma série de direitos essenciais para todas as pessoas, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses direitos são a base da nossa proteção contra abusos do Estado e de outras pessoas. Por exemplo, ninguém pode ser preso sem ordem judicial ou flagrante delito. Ninguém pode ser torturado. E todos têm direito a um julgamento justo. A propósito, os direitos do famoso artigo 5º da Constituição são todos cláusulas pétreas. A sétima ideia é o princípio republicano. O Brasil é uma república, o que significa que o poder pertence ao povo e os governantes são apenas representantes temporários. Os cargos públicos não são hereditários, ninguém herda um cargo político. Além disso, os governantes devem prestar contas dos seus atos e podem ser responsabilizados. Por exemplo, um governador que comete crime de responsabilidade pode sofrer impeachment e perder o cargo. A oitava ideia é o princípio federativo. O Brasil é uma federação formada pela união de estados, municípios e Distrito Federal. Cada um desses entes tem autonomia para se organizar e legislar sobre determinados assuntos. A União não pode simplesmente acabar com um estado, e um estado não pode invadir a competência exclusiva de um município. Por exemplo, a União cuida de temas nacionais, como defesa e relações internacionais. Estados cuidam de segurança pública e educação estadual. E municípios cuidam de transporte local e limpeza urbana. Cada ente tem suas atribuições bem definidas pela Constituição. A nona ideia é o controle de constitucionalidade. Esse é o mecanismo que garante que todas as leis e atos do poder público estejam de acordo com a Constituição. Se uma lei for inconstitucional, ela pode ser retirada do ordenamento jurídico. Esse controle pode ser feito de forma concentrada pelo Supremo Tribunal Federal ou de forma difusa por qualquer juiz em um caso concreto. Sobre esse assunto de controle de constitucionalidade, eu já tenho um super vídeo aqui no canal. Eu te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. A décima ideia é a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. Isso significa que os direitos fundamentais previstos na Constituição não precisam esperar uma lei para valerem. Eles valem desde o momento em que a Constituição entra em vigor. Por exemplo, o direito à igualdade entre homens e mulheres não precisa de uma lei específica para ser exigido. Ele já está valendo desde 1988, o ano que foi promulgada a nossa Constituição. O direito constitucional é o alicerce que sustenta todo o ordenamento e que protege você no dia a dia. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Parabéns por ter chegado até aqui. Isso mostra que você realmente está comprometido em aprender e evoluir. Muita gente desiste no meio do caminho, mas você não. E isso faz toda a diferença. Agora, se você realmente quer dar o próximo passo e construir uma base sólida no direito, eu vou ser sincera com você. Você está começando agora e eu sei que no início tudo parece um mar de informações confusas e termos complicados que parecem feitos para te afastar. Você lê um artigo e não entende, assiste uma aula e fica perdido, sente que está sempre correndo atrás sem nunca alcançar. Você quer segurança, quer falar sobre direito sem medo de errar, quer entender a lógica por trás das matérias, mas parece que ninguém te ensina de verdade, só jogam conteúdo na sua cara. E aí vem a frustração, a sensação de que você não é capaz, de que o direito não é para você. Mas a verdade é que o problema não é você. O problema é que ninguém te ensinou a base. É como tentar construir uma casa sem alicerce.
Foi exatamente por isso que eu criei o curso Primeiros Passos no Direito. Esse curso foi feito para você que está começando e quer finalmente entender o direito de forma clara, simples e completa. Nele eu te mostro a base que sustenta tudo, aquela base que ninguém te ensina, mas que faz toda a diferença. Depois desse curso você vai abrir um livro de direito e vai entender, vai assistir uma aula e vai acompanhar. Você vai se sentir seguro para estudar sozinho, para conversar sobre o direito, para avançar nos seus objetivos. E olha, eu sei que investir em um curso pode gerar dúvida, mas você tem 7 dias de garantia. Se você não gostar por qualquer motivo, você pede o dinheiro de volta e pronto, sem burocracia, sem enrolação. O link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Agora, se você ainda não pode entrar no curso pelo motivo que for, tá tudo bem também. Continue assistindo aos vídeos gratuitos aqui do canal. Se você dedicar alguns minutos por dia para assistir aos vídeos, em muito pouco tempo você vai perceber uma evolução incrível no seu conhecimento. O importante é que você não pare. O curso é o caminho mais rápido, mas o que importa mesmo é que você continue aprendendo, seja como for. Eu vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos para você clicar e continuar aprendendo agora mesmo. Assista pelo menos mais um vídeo hoje, porque cada vídeo é um passo a mais na sua jornada. Até!